Bom dia! Este é um momento de reflexão. Fortaleça o seu coração e repasse esta mensagem a todos que ama. Em processo obsessivo. Sabemos que a nossa presente existência não é a única que vivemos. O nosso espírito é imortal e por isso está sujeito a muitas encarnações. Muitas vezes estamos encarnados na Terra, muitas vezes estamos libertos no mundo espiritual. Cumprimos aqui na Terra as nossas existências porque assim é necessário para a evolução do espírito. De cada uma, se soubermos bem viver, a partir levaremos um cabedal de conhecimentos e experiências que acumulamos e que permanecerão perenes e nos auxiliarão em nossas novas oportunidades terrenas. Deduz-se dessa afirmativa que em cada existência deve-se estar melhor, mais aprimorado que nas anteriores, e com isso deva-se viver melhor. Esta seria uma regra natural se todos os que aqui vêm pensassem nas suas responsabilidades como seres encarnados em busca de aprimoramento, porque a evolução do espírito é da lei. Entretanto, nem sempre assim acontece. Na busca dos interesses mundanos, muitas vezes prejudicamos o nosso semelhante e de forma tão definitiva que o aniquilamos para a vida. E com isso não nos importamos, desde que consigamos satisfazer os nossos desejos. Desta forma, espalhamos sofrimento e ódio. O que sofreu em nossas mãos nem sempre tem a capacidade de perdoar e esquecer mágoas e prejuízos. E em assim sendo, um outro sentimento toma conta de seu coração, o ódio, que nunca está só. Junto com ele vem o desejo de vingança. Às vezes, isso acontece na própria encarnação em que os prejuízos foram ocasionados, mas, comumente, isto é possível. Pode acontecer de não ter o conhecimento de quem provocou tanto mal, o que não impede o ódio. A existência passa quando no mundo espiritual em que temos aberto o nosso espírito, muito o que nos aconteceu, tomamos conhecimento de quem provocou os nossos males e o ódio aumenta pelo reviver da situação. Se há ódio, há o desejo de vingança. Por que não procurar aquele que nos prejudicou para cobrar dele o mal que nos fez, fazendo-o sofrer também? É o que frequentemente acontece. Na procura do ofensor, o ofendido ocupa a sua vida de espírito liberto e neste afazer passa o seu tempo. Quando o encontra, pode ter transcorrido muitos anos, muitas existências e até séculos ou milênios. O ofensor, tendo vivido algumas existências, pode ter progredido, que esta é uma lei natural, e estar vivendo de modo ilibado pela sua conscientização de que deveria abandonar o mal e progredir, mas eis que aquele que ofendeu há muito tempo o encontra e o ódio lhe direciona, aumenta ainda mais as dificuldades. Muito tempo passou, ele está diferente moral e fisicamente, porque o seu corpo é outro, porém os espíritos se reconhecem e aquele que não esqueceu o mal cai sobre ele ferrenhamente. Aí começa o tormento do que está encarnado e que pode apresentar-se de muitas formas: tristeza, desânimo, apatia, falta de vontade de viver, insônia, desespero interior, desassossego, perda de apetite, perda das oportunidades terrenas,
perda de afetos. É o assédio do espírito desencarnado, neste caso, chamado de obsessor, fazendo-o sofrer. O encarnado sofre, não entende o que está acontecendo consigo e não se julga merecedor de tanto sofrimento, porque tem uma vida correta, não faz mal a ninguém, ao contrário, esforça-se para ajudar. Faz consultas médicas, faz muitos exames e nada é detectado. É o que sempre acontece. Não raro aquele que obsidia, ou seja, o obsessor, tão intimamente persegue aquele do qual quer vingar-se, que coloca em sua mente que todo sofrimento por ele passa só terá fim se terminar com a própria vida. E muitos, não suportando tanto tormento, acham que terminando com a vida, terminam com o sofrimento e acabam por cometer o suicídio. Pobre coitado! Ao deparar-se com a realidade do mundo espiritual, sofrerão muito mais do que sofriam como encarnados, porque, ignorantes da realidade espiritual, assumem compromissos muito sérios, cujos resgates terão de ser efetuados em condições difíceis, tanto no mundo espiritual quanto no mundo como encarnados. Se todos tivessem o conhecimento das verdades espirituais, daquelas que enfrentam diariamente, a vida seria muito mais fácil. As ações seriam policiadas para que não se assumissem compromissos e aqueles que sofrem dos males aqui descritos saberiam que passam apenas por um processo obsessivo, difícil, de muito sofrimento, mas perfeitamente curável. Esta leitura foi feita do livro Conquistando Virtudes, Combatendo Defeitos, de Wanda Canuti, pelo Espírito de Charles. Nessa lição nós podemos ver sobre várias leis divinas, sobre o amor, justiça, caridade, causa e efeito. Geralmente, nós achamos que quando alguém nos faz mal, nós queremos que esse outro pague por isso, corrija o seu erro, mas muitas vezes somos nós que cometemos o erro e nós entendemos as nossas intenções, os nossos pensamentos e motivações, nos olhando com outro crivo, com uma outra lente, geralmente que diminui, diminui bastante os nossos erros. Isso não é justiça. Imagine se Deus também tivesse várias lentes e vários crivos. Por isso, é importante o perdão, que usamos primeiramente conosco mesmo, para nos entender, e depois com o próximo, para entender como ele é. Assim, poderemos treinar a misericórdia divina e nos libertarmos do passado. Que assim seja, assim já é, graças a Deus.